Hairete Mathetai. Olá, estudantes. Hoje vamos continuar a ver síntese de casos. Vamos dar atenção ao agente da passiva. Falarmos de agente da passiva obriga necessariamente a explicar como é que é o verbo em grego na voz passiva. Se em português nós temos o auxiliar ser, sou, e um particípio passado, sou educado, por exemplo, em grego temos apenas uma forma verbal. E é a desinência, a terminação da forma verbal, que nos vai ajudar a perceber que estamos perante uma voz passiva. O presente do indicativo na voz passiva é igual à voz média. Então, forma-se juntando as desinências mai, sai, tai, metha, ste, netai, sthon, sthon, para o dual. Estas desinências juntam-se com a vogal temática no caso do presente indicativo. A alternância da vogal temática é O, E, singular, O, E, O, plural, E, dual. Então vamos conjugar, por exemplo, o verbo pai deu. Pai deu, ó mãe. Pai deu é sai. Aqui vai haver uma contração, porque o sigma cai e o resultado será pai deu-ei ou pai deu-é. Pai deu é tai. E temos o singular. Vamos para o plural. Pai deu ó metá. O acento no ó. Pai deu ó metá. Pai deu este e pai deu ontai. Isto é o plural. Pai deu eston, pai deu eston, o dual. Então, a voz passiva é, no caso do presente o indicativo, exatamente igual à voz média. É verdade que sim. É exatamente igual no presente o indicativo e também no perfeito. Há tempos que têm a voz passiva diferenciada da voz média. Mas o que nos vai interessar agora aqui perceber é como é que, sobretudo sendo igual, se consegue perceber, detectar que a forma está na voz passiva e não na voz média. Ora, uma das maneiras é precisamente a presença do agente da passiva. Claro que a forma pode estar na voz passiva e não ter o agente da passiva. Mas pode ter logo o agente da passiva. Ora, se tiver o agente da passiva, então é uma voz passiva. Como se exprime o agente da passiva? Com seres animados, hyupo, que é a preposição, seguida de genitivo. Portanto, com a preposição hyupo mais genitivo. Para seres inanimados, dativo simples. Lembram-se do dativo simples? É o dativo sem preposição. Vamos olhar para a lição número 4, para o texto da lição número 4, e neste caso vamos ler a frase que se encontra na linha 10 e que diz assim: To, tu tecno, ergon, hyupo tu georgu, taumadzetai. Ora, temos que encontrar o verbo, ou seja, o predicado da frase. A forma verbal é taumadzetai, é a forma verbal conjugada. Este é o predicado. Taumadzetai é o verbo taumadzo. Taumadzo deriva da palavra tauma, que significa admiração, prodígio, maravilha, taumaturgia em português, aqui está, deriva aqui de tauma. Taumadzetai é então a forma verbal e significa admirar. O verbo está no singular, logo vamos procurar um sujeito singular ou um plural neutro. Se esqueçam que se o sujeito for um plural neutro, o verbo também está no singular. Vamos atrás, vamos ao princípio da frase, temos um to, tu tecno, ergon. Este to, ergon, é o sujeito. É a única palavra com a hipótese de ser o sujeito. É um sujeito neutro, no singular. O trabalho. Entre to e ergon vem um caso terminado que termina em ou, tema em o, tu tecno. É o genitivo, logo o complemento do no. O trabalho do filho. O trabalho do filho, taumadzetai, é admirado
Hypo, tu, georgu. E aqui temos um agente de passiva. Hypo, a preposição hypo com genitivo. Georgó significa agricultor, daqui deriva o nome próprio Jorge. O trabalho do filho é admirado pelo agricultor. Temos aqui o agente da passiva com seres animados. Imaginem para um exemplo de seres inanimados uma frase como tá dendra, to anemo, katabaletai. Katabaletai é a forma verbal, portanto o predicado da frase. Vamos procurar um sujeito singular ou plural neutro. Neste caso será tá dendra. As árvores, katabaletai, são derrubadas, to anemo. Em que caso vem? Dativo é o agente da passiva, mas neste caso é um ser inanimado. Anemos significa vento. Então, tá dendra, as árvores, katabaletai, são derrubadas pelo vento. Em suma, o agente da passiva exprime-se com a preposição hypo seguida de genitivo, no caso de ser animado, ou dativo simples para os seres inanimados. E por hoje é tudo sobre a sintase dos casos. Hairete.